Olá, meus queridos! Hoje eu quero explicar sobre desbiose intestinal, muito comum e presente em boa parte da população. Antes de tudo, eu quero que vocês conheçam o projeto Microbioma, que foi um projeto realizado no ano de 2003, lá nos Estados Unidos, que entregou uma informação valiosa para o mundo todo, que foi o grande estudo e mapeamento do código genético humano. Foi visto que para cada uma célula que nós temos no corpo, nós temos o equivalente a 10 bactérias. Isso resultou até num livro que se chama 10% Humanos, que mostra que nós somos apenas 10% humanos, porque o restante nós somos bactérias. Então, a verdade é que nós não somos seres celulares habitados por bactérias, mas sim ao contrário, somos seres bacterianos habitados por células e alma, espírito ou qualquer outra coisa que cada um acredita, né? Mas o importante disso tudo é entender que toda essa população bacteriana, ela vai estar presente em 80% do nosso intestino. Então, se o intestino é o órgão que vai carregar 80% de todo o nosso microbioma é a soma de todos os micro-organismos que residem em nosso corpo, com isso fica fácil de entender a importância do porquê devemos ter o nosso intestino em simbiose. Simbiose é um intestino em equilíbrio, ou seja, com uma população de bactérias boas vivendo de forma mais harmônica, mais bactérias boas do que bactérias ruins vivendo dentro da gente. Quando ocorre uma desbiose intestinal, significa que houve um desarranjo dessas bactérias, uma alteração na flora intestinal e mais micro-organismos ruins estão vivendo dentro daquele intestino. E fica simples e lógico de entender a importância de uma alimentação saudável. O intestino, ele é o órgão onde todas as doenças começam. O intestino está dividido em intestino delgado e intestino grosso. O intestino delgado, ele está relacionado com a imunidade, com o sistema imunológico. O intestino grosso, ele é o local onde ocorre a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, que são os responsáveis pela produção de energia dentro do nosso corpo. Então, o intestino grosso tem relação direta com níveis de energia do nosso organismo e o intestino delgado tem relação direta com a imunidade, pois é lá que temos todas as famosas células de defesa, células identificadoras de antígenos que ativam o sistema imune e que causam reações imunológicas desenfreadas quando esse sistema não está em equilíbrio. E aí vem as infecções de repetição, e aí acontece aquelas infecções frequentes, os quadros alérgicos que ninguém sabe por que existem, as dores abdominais constantes, as alterações nas fezes, as doenças autoimunes, que muita gente, até profissionais da saúde, muitas vezes acham que surgem ao acaso, mas na verdade não é ao caso. A alimentação que a indústria alimentícia vem oferecendo e que muita gente adere a ela pelo prazer imediato, ou pela facilidade, ou pela desinformação mesmo, né? Esses alimentos, baseados em alimentos processados, cheios de açúcares, glúten, gorduras trans, tudo isso vai causar uma alteração na flora intestinal. O açúcar, por exemplo, ele é um ótimo alimento para fungos, e aí a gente começa a alimentar uma comunidade fúngica no intestino, causando um desequilíbrio bem importante naquela flora intestinal. Aquela flora fica com mais fungo do que deveria, e aí inicia a candidíase de repetição, que não melhora, as síndromes fúngicas, causando cansaço extremo no paciente, junto com a candidíase de repetição. Então, o intestino, ele é um dos nossos maiores sistemas dentro do nosso organismo. Ele é um órgão múltiplo com inúmeras funções, desde absorção, detoxificação, eliminação. Dentro do nosso intestino, existe uma área de absorção que, se a gente fosse parar para colocar num papel, ele chegaria a quase 100 metros quadrados. E tudo que a gente come penetra na nossa cavidade oral, vai caminhar através do esôfago, do estômago e vai chegar no intestino. E dependendo do que se coloca para dentro, a superfície das nossas células ali do intestino, elas vão sofrer danos, causando uma quebra e ruptura daquelas células, produzindo um quadro chamado de hipermeabilidade intestinal. E essa hipermeabilidade intestinal, ela pode produzir um agravamento das respostas imunológicas, fazendo com que o corpo gere ainda mais e mais inflamação. Em palavras menos técnicas, um intestino com hipermeabilidade, ele deixa passar qualquer coisa dentro do intestino, incluindo vírus, bactérias, protozoários, metais pesados, toxinas, que vai gerar mais e mais inflamação.
para o nosso organismo. Quando a base da alimentação é uma base ruim, cheia de alimentos inflamatórios, o nosso intestino ele não sabe interpretar que aquilo é uma alimentação ruim, que é uma escolha, né, daquela pessoa. Ele interpreta como inflamação, como substâncias que não deveriam estar entrando com tanta frequência, que estão entrando todo dia, né, ou quase diariamente. Essas substâncias não são reconhecidas pelo intestino e pelo sistema imunológico. Isso passa a provocar um ataque imunológico, que pode repercutir em qualquer órgão ou sistema do nosso corpo. E de repente, o sistema imunológico começa a produzir proteínas que atacam a tireoide, piorando ou causando quadros de hipotireoidismo, ou atacam as nossas articulações, produzindo quadros de artrite, substâncias que atacam o nosso pâncreas, produzindo a diabetes. E assim vai. Até os nossos neurônios entram nessa brincadeira, porque predispõem a uma aceleração crítica da degeneração desses neurônios, auxiliando o desenvolvimento de demências, como a doença de Alzheimer, por exemplo, que é uma das mais conhecidas. A desbiose intestinal, portanto, ela é o processo inicial de problemas no futuro, problemas mais graves, como doenças autoimunes, sensibilidades alimentares, doenças inflamatórias intestinal, Parkinson, Alzheimer, diabetes, infarto, problemas no coração, entre tantas outras doenças inflamatórias. Às vezes, o seu intestino, ele fala muito mais sobre sua saúde do que seus exames. O intestino, ele é a porta de entrada e de saída para a doença. Se você quer melhorar algo na sua saúde, comece pelo seu intestino, comece pelo seu hábito alimentar. Agora, se o intuito for adquirir uma doença, é comendo mal por alguns anos que você vai conseguir. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever aqui no meu canal do YouTube e me seguir nas redes sociais. E sempre estar recebendo mais e mais informações e conteúdos diários sobre saúde. Muito obrigada e até o próximo vídeo.